Eu li para vocês o texto da página 133, no comecinho do Guerreiro, no Lago de Fogo. Então eu vou voltar a explicar um pouquinho esse lugar para vocês lembrarem, né? O termo Guerreiro, ele é a forma grega da palavra hebraica Gehinom, o termo hebraico Gehinom, que significa Vale de Hinnom. Então é uma região geográfica, é um vale que fica ali perto de Jerusalém, né? E quando Josué chegou lá para tomar essa terra, para os israelitas tomarem posse dela, eles perceberam que era um lugar onde os cananeus realizavam sacrifícios, principalmente sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Lembra que eu falei que eles colocavam uma estátua aqui, uma estátua oca de metal, né, com as mãos assim para frente, e colocavam lenha e queimavam até ela ficar em ponto de brasa mesmo, e depois colocavam ali a criança para ser queimada viva ali nas mãos da estátua, né? E depois jogavam aqui o corpo que sobrou. E aí, depois que os israelitas tomaram esse lugar, eles consideraram esse lugar um lugar amaldiçoado, né? Por isso, eles não quiseram construir vilas, cidades, nem nada aqui. E aí, por conta disso, eles preferiram utilizar esse lugar como um lixão, né? Então, como eu expliquei na aula passada, não tinha ainda sistema de esgoto, sistema sanitário, então tinha que ter algum lugar onde jogava todo tipo de sujeira, né? E aí eles começaram a utilizar esse lugar. Então, aqui caíam, já eram jogados todos os tipos de dejetos humanos, alimentos estragados, cadáveres de animais, porque a lei de Moisés proibia comer as carnes de um animal que morresse de causas naturais, né, que não tivesse sido morto. E também cadáveres de criminosos, depois de executados, eles não tinham direito a ser sepultados, não era jogado aqui. Mendigos, indigentes que morriam na rua, ninguém reclamava do corpo, então eram jogados aqui também, né? Então esse lugar, ele estava constantemente cheio de matéria orgânica aqui em decomposição, né? Muitos cadáveres. Então esses cadáveres produziam vermes, né, que iam ali devorando aquelas carnes em decomposição. Também o mau cheiro era muito grande por causa da fermentação dos gases que produzia. O forte calor no deserto, junto com esses gases, causava com que pegasse fogo em vários pontos desses lugares. E os judeus, justamente para facilitar que pegasse fogo mais fácil, para consumir logo essa matéria, eles jogavam bastante enxofre aqui para ajudar, né? Porque o enxofre é um agente potencializador da combustão, né? Ele ajuda a pegar fogo mais fácil. Então isso aqui era um lugar assim que os judeus conheciam muito bem, que era um grande lixão ali, o que os moradores de Jerusalém utilizavam. E era um lugar de muito desprezo, muito nojo, né? Um lugar que as pessoas não gostavam, era um símbolo de repulsa. Então, Jesus, quando ele foi falar a respeito de como seria o lugar onde os perdidos sofreriam por toda a eternidade, ele utilizou esse lugar como figura de linguagem, para explicar lá na eternidade, o Guiena de Deus, o lixão que Deus vai utilizar, onde esses mortos perdidos sofrerão por toda a eternidade, será semelhante a esse lugar aqui. Então é por isso que ele fala, o lugar onde o verme não morre, o lugar onde o fogo nunca se apaga, né? O lugar que cheira enxofre, o fogo, o enxofre. Então, são analogias com esse lugar que os judeus conheciam muito bem. E depois, lá no livro de Apocalipse, nós ouvimos falar a respeito de um lago de fogo, né? E será que o lago de fogo é o mesmo lugar que Jesus chama de Guiena? Né? Eu lembro aqui no finalzinho da página 133, está escrito aqui assim: já notamos que é um lugar de fogo, né? Conforme Mateus 5,22. Agora aprendemos que o fogo nunca se apaga, é inextinguível. Isso está lá em Marcos 9,43. Além disso, aprendemos que o verme daqueles que vão para o Guiena não morre, dura eternamente, assim como o fogo queima eternamente. Isso está lá em Marcos 9,48. Em Marcos 9, de 42 a 50, mostra duas condições para o ser humano na eternidade: a vida eterna ou a segunda morte no Guiena. E depois nós vemos que o livro de Apocalipse fala várias vezes de um lago de fogo. Fala que o anticristo e o falso profeta serão lançados lá quando Jesus voltar. Isso está lá em Apocalipse 19, nós vamos ver isso melhor no capítulo 7. Depois do milênio, Apocalipse 20, versículo 10, Satanás é jogado lá também. E olha que interessante.
quando Satanás é jogado depois do milênio, o texto diz assim: é jogado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. E depois continuando no plural dizendo: eles serão atormentados para todo sempre. Então isso é mais um indicativo de que realmente é um tormento eterno, porque nós vamos ver no final do capítulo 7, no começo do 8, que o anticristo e o falso profeta serão jogados lá assim que Jesus voltar, no finalzinho da tribulação e antes do milênio. Mas Satanás, ele ficará preso em outro lugar, que é o abismo, que eu vou tratar daqui a pouco. E só depois do milênio é que Satanás será jogado também no Guiena, no lago de fogo, que é o seu lugar de tormento eterno, né? E aí o texto fala assim: onde já estavam o anticristo e o falso profeta, e o texto emenda dizendo: eles serão atormentados para todo sempre. Então perceba, o intervalo de tempo entre a queda do anticristo e do falso profeta e a queda de Satanás no lago de fogo é de 1000 anos. Dois foram jogados antes do milênio e Satanás depois do milênio. Mas no momento que Satanás é jogado lá, o anticristo e o falso profeta ainda estão sofrendo igual o diabo que acabou de ser lançado lá. Quer dizer, 1000 anos depois, o sofrimento deles ainda é tão intenso como se ele tivesse acabado de cair. E o corpo deles não se consumiu, eles não se destruíram, não foram aniquilados, nada desse tipo. Então mostra que realmente é um tormento eterno, né? Que os perdidos, junto com Satanás, a tríade demoníaca, né? Que é o anticristo, o falso profeta e Satanás, todos os anjos caídos, eles permanecerão lá em tormento por toda a eternidade. Nesse lugar, o Guiena, o lago de fogo. Então, esse lugar é o verdadeiro inferno, mas ele ainda não foi inaugurado, ele não está sendo utilizado ainda. Os primeiros a serem jogados lá serão o anticristo e o falso profeta, lá em Apocalipse 19 e 20. Depois que Jesus voltar, né, uma das primeiras coisas que ele vai fazer logo antes de dar início ao milênio, ao reino messiânico, é colocar essa punição definitiva sobre o anticristo e o falso profeta. É só curiosidade, esse Guiena aí, hoje, existe lá, não com a mesma finalidade, né? O Vale de Rinom existe. Existe. Sim, é uma região geográfica, continua existindo. Você pode até pegar lá Tem alguma cidade que está nesse local? Não, é um lugar desabitado. Continua sendo desabitado porque é um lugar muito árido, não cresce nada aqui, é só terra árida, né? Então, se vocês quiserem lá, com a curiosidade, saber onde é, vocês podem jogar lá no Google Maps, escrevem lá Jerusalém, né? Aí ele vai dar, entra naquela visão de satélite, ele vai colocar bem em cima da Universidade de Jerusalém. Aí você dá um pouco de zoom, você vai achar lá escrito em inglês Rinom Valley, fica ali pertinho. Aí aquele lugar é o Vale de Rinom. É esse lugar aqui Jesus se utilizou como figura de linguagem nesse trecho, para representar como será o verdadeiro inferno, o inferno definitivo. Tá? Então, existe um inferno de tormento eterno, onde o anticristo, o falso profeta, o diabo e todos os anjos caídos serão lançados lá, juntamente com todos os perdidos, com todos os não salvos. Mas isso será no futuro. Esse lugar atualmente ainda não é utilizado. Uma parte da Bíblia que eu não lembro bem, mas dizia que após 1000 anos voltaria. Como é que é essa história? Voltaria. Satanás é solto. É esse assunto do capítulo 8. Aliás, é do 9. Então ele fica eternamente lá, o Satanás? Sim, mas é por isso que ele não é jogado no lago de fogo. Ele é jogado em outro lugar, justamente porque ele vai sair depois. Vai sair depois, exatamente. Quando ele for jogado no lago de fogo, de verdade, é depois do milênio, aí ele nunca mais sai. Bom. Então você já está começando a pegar a coisa. Eu vou explicar isso mais no capítulo 9. Mas por que, quando Jesus volta, ele joga o anticristo e o falso profeta num lugar de tormento eterno e não dá para sair, mas o diabo ele joga em outro lugar? Justamente outro inferno ainda? Não é inferno. É um abismo, não é eu vou falar daqui a pouco. Ele joga em outro lugar, por quê? Porque ele já tinha a intenção, dentro do plano de Deus, de depois dos 1000 anos soltar Satanás com um propósito específico. Então não é que Satanás vai conseguir sair, é Deus que vai soltar ele com um propósito específico. Então eu vou ler de novo o texto. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aqui o original grego é Tarta, prendendo-os em abismos tenebrosos,
a fim de serem reservados para o juízo. Então a questão aqui é o seguinte: se Pedro usou a palavra Tártaro e não a palavra Hades ou Guiena, isso já é uma indicação de que não é o mesmo lugar, que é outro lugar, porque Pedro conhecia o termo Guiena e o termo Hades e o que ele significava. Então, se ele deliberadamente quis escolher outra palavra, e não essas duas que são as mais comuns, significa que ele já tinha a intenção de descrever a respeito de outro lugar. Então, a primeira pergunta é: o que é o Guiena? Onde será que fica o Guiena? Tártaro. Tá. Então, a primeira é aqui. A palavra Tártaro, em sua etimologia, significa abismo de escuridão ou prisão. Sendo que Pedro utilizou essa palavra em sua carta, ao invés de utilizar Hades ou Guiena, isso deve ter um motivo. Vamos investigar se Tártaro pode ser Hades, Guiena ou outro lugar. Então, primeiro aqui, a gente tentar ver se o Tártaro seria o lugar do inferno, o lugar do Hades, para onde vão os não salvos, o Hades inferno. Né? Deve ser a potência, deve ser lá. Mas tudo bem. Vamos no Gogó, no intervalo de isso. Então, será que esse lugar pode ser o Hades inferno? Né? De acordo com o estudo acima, você já sabe que a parte do Hades para onde vão os não salvos, definida tecnicamente como Hades inferno, é reservada para receber as almas dos homens não salvos. O texto de 2 Pedro fala que Deus lançou os anjos que pecaram no Tártaro, e não homens. Isso comprova que o Tártaro não é o Hades inferno, pois no Hades inferno estão os homens não salvos, que aguardam a ressurreição. Os anjos são seres espirituais que nunca vão morrer e por isso também nunca vão ressuscitar. Então qual é a lógica aqui? Por que o Tártaro não pode ser a parte dos não salvos do Hades? Porque o Hades é um lugar exclusivo para os homens, né? Parte dos salvos, parte dos não salvos. Então, como Pedro fala que Deus jogou anjos que pecaram nesse lugar chamado Tártaro, então já percebe-se uma diferença. E será que então esse Tártaro é o Guiena? Porque Jesus ele fala lá que o Guiena, né, que é o lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas olha o que o texto de Pedro diz. Se a gente analisar com cautela, diz assim, ó, vou até ler de novo: prendendo-os em abismos tenebrosos, assim, a fim de serem reservados para o juízo. Então, Pedro está falando que alguns anjos caídos estão presos nesse lugar, aguardando o momento do juízo. Eles estão reservados, guardados para o dia do juízo lá. E o momento em que eles serão jogados no Guiena, no lago de fogo, já é o próprio juízo. Esse é o juízo eterno, onde serão jogados lá para sofrerem para todo sempre. Então, se o texto fala que eles estão presos nesse lugar chamado Tártaro, aguardando o momento do juízo, significa que lá ainda não é o Guiena, porque o Guiena já é o juízo. Entenderam a diferença? Então não pode ser Hades, porque Hades é só para ser humano, eles são anjos. E não pode ser Guiena, porque o Guiena já é o juízo. O texto diz que eles estão no Tártaro aguardando o juízo. Então, que lugar é esse? Que não é nem o Guiena e nem o Hades. Se vocês lembrarem do gráfico que eu fiz a respeito do Hades, Você já falou isso, mas o fato de fazer a tradução de tantos termos simplesmente do inferno chega a ser até, vamos por assim, discutível, assim, uma tradução problemática, não? sim, é um erro pelo simplismo extremado, né? Então, qualquer lugar que fala de pós-vida e é para não salvo é inferno, e pronto. Qualquer lugar que fala de existência pós-vida e é para salvo é céu, e acabou. Mas isso vem do misticismo católico medieval.
Se você tivesse, no caso, se houvesse havido uma tradução, vamos supor, com sinônimos, hiper, assim, talvez ficasse mais Sim, claro e claro. evitasse tanta heresia, tanta diferença, não? O ideal seria o seguinte: duas opções. Quando se vai introduzir um conceito novo e não existe nenhuma palavra naquela língua para representar aquele contexto, ou você translitera a palavra da língua original. O que é transliterar? Você pegar a mesma palavra da língua original e simplesmente adequar a sua grafia, a sua pronúncia àquela língua para o qual você está traduzindo, mas usar a mesma palavra. E isso a gente faz o tempo todo. Por exemplo, hambúrguer, né? Vem do inglês, é hamburger. Então, quando se absorve isso na língua portuguesa, isso é uma transliteração, né? Da lâmpada lá, abajur. Abajur é francês, mas não existia em português nenhuma palavra que queria ter o conceito daquele aparelho, então se transliterou o termo, e assim por diante. Então, a melhor opção no caso dela é transliterar o termo original e fazer uma nota de rodapé explicando o que ele significa. Que nem, por exemplo, tem lá na NVI, em Lucas 16, né, 19 a 31, a passagem do rico, quando chega o versículo 23, a NVI escreve assim: no Hades. Aí você, opa, não conheço essa palavra no português, não existe. O que é Hades? Ele bota uma letrinha que aponta com uma nota de rodapé, e aí ele dá uma definição breve de o que é a Hades, qual a definição bíblica de Hades. Mas não relaciona com o inferno. Não, ele só fala que é o mundo dos mortos, que é para onde vai os não salvos, sinônimo de Sheol do Antigo Testamento. Ele dá uma descrição bem breve, né? Então, a melhor opção é essa. Toda vez que se introduz um termo novo que aquela língua não conhece, translitere o termo da língua original e explique numa notinha de rodapé o que ele significa, para que ele seja absorvido por essa nova língua. Ou então, seria uma outra opção, tentar cunhar um termo naquela própria língua para se criar um sinônimo daquela. Mas aí ainda é mais complexo de inserir aquilo no cotidiano e na sociedade para as pessoas absorverem esse novo termo. Usado da forma como você usou, né? O Hades inferno e o Hades paraíso. Acaba sendo obrigado a cunhar algum termo. Mantendo os... E é o que faz, por exemplo, as linguagens técnicas. Você pegar um linguajar técnico de um médico, de um engenheiro, de um mecânico, ele vai ter várias palavras que nós não conhecemos, ou até usar palavras que nós conhecemos com outros significados, porque aí foram vários termos cunhados para aquele tipo de linguajar técnico que geralmente veio de outra língua, né? E as duas opções são só essas, mas você tem que pensar que a Almeida, ela foi traduzida lá no século XVII, João Ferreira de Almeida pegou a maioria dos textos da Vulgata Latina. E aí foi o problema. A Vulgata Latina, por ser uma Bíblia em latim, quem traduziu a Vulgata Latina, né, dos originais grego e hebraico para o latim, a maior parte foi Jerônimo, se eu não me engano, que criou a Vulgata Latina. Acho que foi Jerônimo e depois Luciano de Samosata, que foram os maiores tradutores da Vulgata Latina. E eles todos pegaram e colocaram o termo ínferos para traduzir esses 4 termos. E ali que ocorreu o erro, porque aí depois qualquer outra língua que traduzisse a partir da Vulgata Latina ia replicar o erro. Então essas fotos que a gente conhece há 200 anos aí, que no inferno está lá os demônios cutucando, a gente não existe, eles estão separados dos homens. O misticismo medieval católico que gerou essa ideia para fazer as pessoas ficarem com medo de ir para o inferno, e assim, até uma espécie de terror psicológico, porque fica dizendo que o seu parente falecido está sofrendo lá e a culpa é sua, porque você não está pagando uma indulgência para ele sair de lá. Então você tinha que ir lá, pagar uma indulgência, fazer uma missa aos mortos para você tirar ele de lá. Ele está sofrendo por culpa sua, né? Então, isso foi uma estratégia assim, brilhante da Igreja Católica para ganhar dinheiro. Tanto que a reforma da Capela de São Pedro, lá do Vaticano, eles arrecadaram todo o dinheiro para construir, para fazer toda a reforma dessa capela, só com dinheiro de indulgência. Mas e foi coisa assim de 20, 30 anos. Mas a maioria das pessoas já pensa que o inferno está lá, os demônios do lugar. Porque um dos dogmas da igreja, 2,
infalibilidade papal, a infalibilidade da igreja. Então, se o Papa daquela época apoiou isso e disse que estava certo, como é que vai vir hoje outro e falar, lá atrás ele estava errado? Ele não pode quebrar o dogma da infalibilidade papal. Então, todas as vezes que fizeram lá atrás, eles têm que engolir, ou como eles preferem fazer, abafa o caso, né? Deixar quieto, não comentar mais no assunto, que eu não posso dizer que ele estava errado. Porque se eu questionar e dizer que ele estava errado, o Papa de hoje, por exemplo, ele está dando margem para outro questionar ele e dizer que ele também está errado. A partir do momento que ele quebra o dogma, vale para todo mundo, né? Então, voltando aqui no Targum, tem um teólogo chamado Strong, ele fez um dicionário de concordância bíblica muito conhecido, chamado Dicionário de Strong, e lá ele fala que o Tártaro é o abismo do Hades. Então, por que o texto de Lucas 16 fala que existe um abismo aqui? O objetivo desse abismo não é só a separação de salvo e não salvos. Ele é um terceiro lugar do Hades. Então, seres humanos salvos, seres humanos não salvos e anjos caídos em prisão. E é por isso assim, está separado, mas está no mesmo lugar. Geral, né? Mas alguns anjos estão lá, não todos. A menor parte, né? E aí, inicialmente se tem uma dúvida, por que de 1/3 dos anjos que pecaram, Deus só prendeu uma pequena parte, e a maior parte está solta junto com Satanás, causando mal no mundo, como sempre fizeram, que são os demônios, né? Isso se encontra, a resposta, lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 9, ele fala que, eu vou até achar aqui, já leio o texto junto com vocês, deixa eu achar aqui, 9:1, está na página 137. O quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Estrela na Bíblia é simbologia para anjo, tá? Então é um anjo. A estrela, que é o anjo, foi dada a chave do poço do abismo. Então, o texto continua depois dizendo que ele abre o abismo, de lá saem vários seres malignos, que eles falam que são semelhantes a gafanhotos, João fala, né? E que causam grande destruição na terra, né? E fala que eles podem tocar em tudo, né? Nas árvores, nos vegetais, mas não matar pessoas. Fala até que as pessoas vão clamar pedindo a morte, porque a picada deles será uma coisa tão dolorosa que as pessoas vão pedir a morte, mas não vão encontrá-la. O texto diz assim, né? E esse abismo é o mesmo lugar, depois vocês vão ver o mesmo lugar que Satanás é jogado, que é aqui. Então, pela própria inferência de Apocalipse 9, nós entendemos por que esses anjos caídos Deus prendeu. Porque eles são, digamos assim, uma classe de anjos mais poderosa que o resto. Eles têm grande poder destrutivo. E se eles ficassem soltos na terra, eles iriam causar grande destruição. Então Deus, dentro de seus planos e seus propósitos, deixou eles presos e só vai soltá-los durante o período tribulacional, para aí eles meio que ajudarem a consumar o julgamento de Deus na terra, de causar essa grande destruição. Né? E por um curto período de tempo, porque quando Satanás for preso na volta de Cristo, todos os demônios serão juntos. Mas esse texto já nos ajuda a entender por que só esses estão presos. E aí eu tento comparar mais ou menos assim. Imagina um presídio de segurança máxima. Você tem a ala dos prisioneiros de menor periculosidade e a solitária da cadeia. Os presos de maior periculosidade, os mais perigosos, que têm que ser realmente isolados. Então imagine esse lugar aqui como a solitária do inferno, tá? Os não salvos ficam aqui num lugar mais aberto. A solitária, onde estão os mais perigosos, que é esses anjos caídos, Deus tem tudo separado aqui no abismo do Hades, que é o Tártaro. E tem outros textos da Bíblia que falam a respeito desse abismo, né? Apocalipse 20 é o primeiro, mas eu vou deixar para ler por último. Então, na página 137, olha,
A própria Lucas 16, 19 a 31, ele, quando vai falar do Hades, ele fala: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Então já é entrado esse abismo aí existindo dentro do Hades. O próprio Jesus, lá em Apocalipse 1,18, ele fala assim: eu, Jesus, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então aqui ele relaciona a chave, e essa mesma chave é a que nós vemos em Apocalipse 9,1, que ele entrega ao anjo para abrir o abismo. Então, como a chave é do Hades, mas a chave é usada para abrir o abismo, isso é uma indicação de que são duas partes do mesmo lugar, porque a chave do Hades também serve para abrir o abismo, por isso o abismo é parte do Hades. Apocalipse 9,1. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, um anjo, a estrela que é anjo, foi dada a chave do poço do abismo. Judas 6, ele também fala a respeito desse grupo, diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia, que é o julgamento do grande trono branco. Então aqui, em consonância com Pedro, e Judas também fala que Deus guardou essa parte dos anjos dentre todos os que pecaram, prendendo-os em cadeias para que eles aguardassem o dia do juízo, porque eles são anjos perigosos demais para deixar solto. Tá? E agora, olha que interessante, quando Jesus volta, é nesse mesmo lugar que ele prende o diabo. Voltando aqui na página 136, Apocalipse 20, versículos 1 a 3, diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. E o próprio autor completa: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então no finalzinho ele já dá a explicação de por que Jesus joga o anticristo e o falso profeta direto no lago de fogo, mas Satanás ele prende no abismo, porque é necessário que depois dos 1000 anos ele seja solto por um pouco de tempo. Sendo que o guerreiro no lago de fogo é uma prisão eterna, definitiva, quem cai lá nunca mais poderá sair. Se jogasse o diabo lá, não ia ter como deixar sair depois. Então Deus propositalmente prende ele no Tártaro, no abismo do Hades. Ele fica os 1000 anos aqui, porque aqui, sendo parte do Hades, é um lugar temporário, dá para sair, E aí depois dos 1000 anos permite que Satanás seja solto. Aí o que ele vai fazer, o que vai acontecer depois, isso vamos falar no capítulo 9. Tá? Então é isso aí, pessoal. O lugarzinho que faltava era esse, o Tártaro, a solitária do Hades, onde são aprisionados alguns anjos caídos, anjos muito poderosos, que é por isso que Deus os mantém presos, e eles serão soltos durante o período tribulacional para ajudar a devastar a terra, que é o que está lá em Apocalipse 9. Tá ok? Então, essa é a visão geral de como é o mundo dos mortos, uma visão mais ampla. Então, atualmente, salvo paraíso, parte dos salvos do Hades, não salvo Hades inferno, que é o termo técnico que eu cunhei no livro, Depois, na ressurreição, a primeira ressurreição, que é a dos salvos, todos os salvos são ressurretos e vão para o céu. E na segunda ressurreição, depois do milênio, que é dos não salvos, todos os não salvos são ressuscitados para comparecer perante o trono de Deus no juízo final, serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo, que esse é o guerreiro verdadeiro inferno, que ainda não foi inaugurado. E o Tártaro é esse detalhe aqui, a solitária do Hades, onde os anjos caídos, alguns anjos caídos, estão aprisionados. Então, sobre os assuntos do capítulo 6 em geral, visto alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Então é tudo no Hades planejado. Está tudo aí, num lugar só do mortos. Se eu fosse dizer
para diminuir o gráfico, teria que reduzir um pouco o gráfico, seria mais ou menos assim. Então, aqui seria parte do salvo, parte do não salvo. Aqui seria o lago de fogo, então de certa forma separado. E aqui seria o céu, a morada de Deus. Então, num gráfico bem simplista, está tudo representado aqui. Certo? Então, agora vamos para o intervalo um pouquinho mais cedo. E aí, depois do intervalo, nós vamos começar o capítulo 7. Então, vamos lá. Continuando o capítulo 7. A 70ª semana de Daniel, também conhecida como 7 anos de tribulação, é um período que se iniciará quando o anticristo fizer um acordo de paz entre judeus e os palestinos, os árabes. Isso está lá em Daniel 9:27. Ele irá reinar e dominar o mundo. Esse período se iniciará logo após o arrebatamento da igreja e terminará quando Jesus Cristo voltar à terra e derrotar o anticristo e seu exército. Nesse período, Deus vai derramar seu juízo sobre a terra, que estará quase toda ocupada por ímpios, na forma de catástrofes naturais com nível de intensidade jamais visto e também com alguns eventos sobrenaturais. Durante esses 7 anos, Deus vai assolar e devastar a terra. Isso está lá em Joel 1,15 e Isaías 24:1. Os 7 anos de tribulação serão divididos em 2 metades de 3 anos e meio. Esses períodos são descritos na Bíblia de 3 formas diferentes. São eles: 42 meses, 1260 dias, ou então 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Os propósitos de Deus na grande tribulação, basicamente são esses 4 aqui. Então, primeiro, preparar Israel para a vinda do Messias, converter muitos judeus para cumprir as alianças, que nós vemos lá no capítulo 2, derramar juízo sobre homens e nações descrentes, e um julgamento devido à infidelidade por seguirem o falso profeta e adorarem a besta. Então, nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, o anticristo vai se firmar como um grande líder mundial e vai espalhar sua influência política como líder do império e religiosa através do falso profeta por todo o mundo. Assim, ele conseguirá o apoio de muitas nações. Nesse período, o anticristo irá favorecer o povo de Israel. Por isso, muitos judeus acreditarão que ele é o Messias que haveria de vir. Nos 3 anos e meio seguintes, o anticristo vai revelar seu verdadeiro caráter, se mostrando como um ditador tirano e cruel, chegando ao cúmulo de colocar sua imagem no templo de Jerusalém e exigir que o povo judeu o adore como se ele fosse um deus. Já foi comentado que as profecias escatológicas dividem o mundo em 3 grupos, que são eles: a igreja, Israel e as nações, os gentios ímpios. Agora vamos ver o que vai acontecer com cada um desses grupos nesse tempo de grande tribulação. Então aqui, pessoal, essa introdução eu estou passando de uma forma bem breve os eventos da tribulação, mas isso aqui é só uma introdução, tá? Depois eu vou explanar novamente nesse mesmo capítulo de forma detalhada cada um desses eventos que eu estou descrevendo de forma breve aqui, tá? Então, primeiro, a igreja, o que vai acontecer com ela na tribulação? Será arrebatada logo antes do início dos 7 anos. O arrebatamento será feito em 2 fases, onde primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e irão para junto do Senhor. E logo após estes, os cristãos que estiverem vivos serão transformados e atraídos, ou teletransportados, seria um termo mais moderno, para junto de Jesus nos ares. Tá? Mas tudo isso é tudo junto, muito rápido, no abrir e fechar de olhos. O povo judeu não será arrebatado e permanecerá em Israel durante todo o tempo da tribulação, com exceção dos 144 mil escolhidos por Deus que pregarão o evangelho em todo o mundo. Então esses não estarão em Israel, estarão espalhados por todo o mundo durante a tribulação, tá? O restante dos judeus estarão provavelmente em Israel. Oi? É correto generalizar que os judeus não estarão no julgamento? Porque, vamos supor, se você tiver, nós
Nós temos judeus que creem em Cristo da forma como que nós cremos. É que isso eu falei lá na introdução, lá no comecinho, quando eu falei dos 3 grupos, é a forma que Deus enxerga os 3 grupos. Então, todo aquele que entrega a vida para Jesus Cristo hoje, na atual era, não importa se ele é judeu ou gentil, ele é contado como parte da igreja, né? Então, para nós chamamos de judeu, na nacionalidade, na descendência, mas se ele crê em Cristo hoje, para Deus ele é contado como igreja. Por isso eu até falei na época lá, é impossível que alguém faça parte de um dos 3 grupos ao mesmo tempo, porque de nascimento alguém nasce judeu ou gentil, e se qualquer um desses 2 grupos entrega a vida para Jesus, se torna parte da igreja, e deixa de fazer parte do seu antigo grupo, tá? No arrebatamento, os mortos vai o Espírito, certo? Não. Os mortos, que vai primeiro Vão ressuscitar, não é só Espírito, vão receber o corpo glorificado no momento da ressurreição. E nós que estamos vivos, Esse próprio corpo será transformado para a natureza glorificada, igual dos que ressuscitaram. Então o que a gente vê aí, dizendo se o carro ficar desgovernado, não tem ninguém na direção, não foi arrebatado, então vai o corpo junto. E isso, quem estiver vivo vai o corpo junto, porque este próprio corpo será transformado para a natureza glorificada. Não é se vai só a alma e deixar o corpo, isso é morrer, né? E não vai morrer. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15: todos seremos transformados, mas nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos vão chegar a morrer quando Jesus voltar, mas todos seremos transformados para a natureza imortal e glorificada. Aquele que já morreu, que não tem mais corpo, Deus vai gerar um corpo glorificado para colocar a alma da pessoa no momento da ressurreição. Ela vai ressuscitar já com o corpo glorificado. E quem está vivo, que ainda tem esse próprio corpo, Deus vai transformar esse próprio corpo para essa mesma natureza glorificada. Vai com o corpo e tudo, né? No Deixados para Trás, né, o Tim Hayali, ele foi assim bastante feliz na forma como ele descreveu ali, né? Que a única coisa que fica é a roupa. Né? Que a pessoa está lá, aí ela está sentada, fica lá a roupa, o sapato, o óculos, né? Agora a pessoa vai inteirinha, né? Aí a gente pode especular, né? Será que aquele que tem uma prótese dentro do corpo, a prótese vai ficar também? Né? Ou está dentro, né? Tem várias especulações aí, mas vai com o corpo e tudo, tá? Continuando. No início, os judeus irão amar o anticristo, mas depois dos 3 anos e meio, quando ele romper seu acordo, colocar sua imagem no templo e exigir que todo o povo o adore, os judeus se revoltarão contra ele, porém será tarde demais, pois a essa altura ele terá o apoio de todo mundo e por isso terá poder para perseguir os judeus. As nações serão formadas quase que totalmente por ímpios, que apoiarão o anticristo e seu governo. A exceção são aqueles que se converterem a Cristo na época da grande tribulação, né, dentre os gentios. A Bíblia nos fala que haverá 2 ressurreições distintas, né? Então ela fala da primeira ressurreição, que é só a dos salvos, e depois fala da segunda ressurreição, que é só de não salvos. Então, como começou a primeira ressurreição? A primeira ressurreição se iniciou quando Jesus Cristo ressuscitou e abriu caminho para todos os que creem. Depois terá seu ápice no momento do arrebatamento e terminará com a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento e da grande tribulação, que se unirão à igreja. Isso ocorrerá no advento da segunda vinda de Cristo. Então, a primeira ressurreição, ela tem basicamente 3 fases. A primeira foi a própria ressurreição de Jesus Cristo, porque aqui eu sempre falo ressurreição escatológica, ressurreição com o corpo imortal e glorificado, não é um morto voltar à vida. Lembra da aula passada? Nós falamos da diferença de revivificação e ressurreição. Aqui essa ressurreição que nós estamos abordando agora é exclusivamente a escatológica, tá? Então, Jesus Cristo foi o primeiro, foi as primícias da ressurreição. E depois, no arrebatamento, todos os santos da igreja, os já mortos, né, ressuscitarão, os vivos serão transformados, e aí ocorrerá toda a tribulação,
e no final da tribulação, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os salvos que faltam, que é quem? Os santos do Antigo Testamento, que não tinham ressuscitado até então, porque do arrebatamento só participa a igreja. 1 Tessalonicenses 4 fala: os mortos em Cristo ressuscitarão, não fala todos os salvos, né? E é por isso que o termo é ressurreição dentre os mortos, e não dos mortos. Vocês percebem a diferença? Ressurreição dentre os mortos quer dizer que de todos os mortos uma parte ressuscita, e se fosse ressurreição dos mortos era todo mundo, né? Por isso que o termo, pode ver lá na Bíblia, o termo é ressurreição dentre os mortos, porque não é todo mundo, é uma parte que ressuscita, né? E quem falta é os santos do Antigo Testamento e mais aqueles que se converterem e morrerem durante a tribulação. Esses vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Lembra que eu até coloquei o texto lá do quinto selo, Apocalipse 6, versículos 9 a 10, que Jesus abre a tampa lá do altar e vê os salvos lá no paraíso e fala: ó, espera que todo mundo que ainda tem que morrer se juntar a vocês. E aí quando Jesus volta lá em Apocalipse 20, ele ressuscita aquele pessoal todo, né? Então a primeira ressurreição, essas 3 etapas. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição é só de não salvos, ela ocorre depois do milênio. Então depois que o milênio já tiver acabado, Deus vai ressuscitar todos os não salvos que estão lá no Hades, inferno, aqui a parte dos não salvos, para comparecer perante o trono branco de Deus, que esse é o verdadeiro juízo final, e aí serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. E a respeito da ressurreição, deixa eu ver se eu já falo isso aqui. Não, é depois, então vou deixar eu falar depois. Então vocês vão ver que nesse capítulo eu vou abordar separadamente os eventos relacionados à igreja durante a tribulação, os eventos relacionados aos gentios ímpios durante a tribulação e os eventos relacionados a Israel durante a tribulação, cada um dos 3 grupos. O primeiro grupo que nós vamos abordar é a igreja, né? Por isso que aqui na página 140, o finalzinho, tem o título: A Igreja durante a Tribulação. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui são as 4 diferentes posições teológicas que existem a respeito de quando e como será o arrebatamento da igreja. E aí eu vou mostrar para vocês diversos pontos fracos, pontos contra as outras visões, e ao mesmo tempo diversos pontos a favor da teoria chamada pré-tribulacionista, a fim de comprovar que realmente o pré-tribulacionismo é a doutrina mais coerente com o que a Bíblia ensina, tá? Então esse capítulo, essa parte é bastante interessante, porque ele vai dar para vocês embasamento e argumentos para debater com uma pessoa que crê em outra teoria e mostrar: a sua teoria está errada nisso, nisso e nisso. Então essa parte específica desse capítulo vai dar para vocês essa munição, digamos assim, tá? Há 4 pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja. A posição pós-tribulacionista afirma que a igreja passará por toda a tribulação. A mid-tribulacionista diz que a igreja passará pela primeira metade da tribulação. A pré-tribulacionista afirma que a igreja não passará por nenhum momento da tribulação. Finalmente, a posição do arrebatamento parcial crê que somente os santificados serão levados antes da tribulação e que o restante da igreja passará pelo julgamento. O arrebatamento parcial se encaixa na visão pré- ou mid-tribulacionista. Pode ser chamada mid- ou meso-tribulacionista, tá? Existem as 2 formas. A visão mais aceita entre os estudiosos da Bíblia e mais coerente com a Sagrada Escritura é a visão pré-tribulacionista. Então, vamos fazer um desenho aqui. Melhorou? Tá bom? Alguém não está enxergando bem? Se eu for muito para lá, foge da câmera. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é os nossos dias, vou colocar um A aqui de atualidade, né? Aqui é o milênio, os 1000 anos. Então aqui são os 7 anos de tribulação.
Esses 7 anos são divididos em 2 partes de 3 anos e meio. Então a visão, aqui é terra, aqui é céu. Visão pré-tribulacionista ensina que a igreja vai ser arrebatada aqui, ó. Não é no início da tribulação, é um pouquinho antes do início da tribulação. Por isso que eu não botei bem em cima, tá? Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Vai ficar os 7 anos no céu. Então aqui, ó, é igreja e Jesus. Então, encontra nos ares e vão para o céu. A visão mesmo entende que a igreja enfrenta a primeira metade da tribulação, que de certa forma será mais branda, e a segunda metade, que é a mais intensa, a mais pesada, ela não vai sofrer. Então ela seria arrebatada aqui, bem no meio dos 7 anos. E aí ficaria metade na terra, metade no céu. Tá? A igreja fica todos os 7 anos no céu. A pós-tribulacionista ensina que a igreja vai enfrentar todos os 7 anos de tribulação e que ela só vai ser arrebatada segundos antes da volta de Cristo, simplesmente para os cristãos ressuscitar e ser glorificado, receber o corpo glorificado, mais nada. Então eles nem chegam aí para o céu. Jesus volta aqui nos ares, a igreja sobe, encontra a igreja com Jesus. Só que em vez de ir para o céu, Jesus encontra ela, e como Jesus tem que descer para a terra para dar início ao reino messiânico, volta todo mundo para a terra. E aí, quando eu fui debater lá no Vejam Só, eu chamei isso aqui de teoria do bate-volta, o meu debatente ficou doido, quis me pegar pelo pescoço, né? Mas realmente é uma teoria do bate-volta, porque a esperança do cristão é ir para o céu, aí é ressuscitado, é glorificado, é imortal, está chegando no céu. Aí você encontra com Jesus vindo na contramão. E aí Jesus fala, não, eu estou descendo, vem junto. Aí fala, que chato, eu vou ter que voltar. Né? Então, antigamente a visão pós-tribulacionista negava o arrebatamento. Achava assim, a igreja está todo mundo aqui na terra, quando Jesus volta, ressuscita todo mundo e acabou. Eles nem diziam que tinha arrebatamento. Mas depois, como a doutrina do arrebatamento se tornou muito clara, eles precisavam encaixar o arrebatamento em algum lugar. Então a única forma de dizer que existe arrebatamento, mas que a igreja vai sofrer a tribulação inteira, foi essa gambiarra que eles fizeram aqui, né? Que eu chamo de gambiarra, porque dizer que a igreja é arrebatada só para encontrar com Jesus no meio do caminho e voltar para a terra, não faz muito sentido, mas é a forma como eles descrevem, tá? E o arrebatamento parcial, ele se encaixa aqui dentro da visão meso e da pré, porque da pós já teria enfrentado a tribulação inteira, não faz diferença. Então o que eles ensinam? Que dentre toda a igreja, só uma parte, os mais santificados, os mais espirituais vão ser arrebatados, o resto vai ficar na terra para sofrer. Então ela se encaixaria dentro da pré ou dentro da mesa. É uma subdivisão, na verdade, não é nenhuma quarta teoria, né? Então são essas 4 que eu vou abordar com vocês agora, uma por uma. Por favor. Ali então nós temos 3 tipos de pessoas que vão ao anterior, dentro dos 3 anos e meio, no final dos 7 anos. Isso. São 3 escolas. Um que vai crer que a igreja não enfrenta nada da tribulação, outro enfrenta só metade, outro enfrenta tudo. Então, aquele que vai passar. Mas são os salvos. O que eles estão fazendo? Eles se salvaram lá. Não, eles falam que é já salvo mesmo. A pessoa que já é salva e que todo mundo vai ter que enfrentar a tribulação na terra. Que não tem essa de salvo ser arrebatado, não. Que vai ter que ficar aqui para sofrer. O que ficou então da segunda em diante vai ficar. Não entendi. Anterior, vem Jesus e leva o salvo. Você fala na teoria do parcial. Dentro dos 7 anos. Isso que às vezes eu não entendo. Você está me dando dois arrebatamentos dentro do 7 anos. São 3 teorias distintas. Ou uma ou a outra, mas não acontece ao mesmo tempo. Nós só somos o primeiro. Isso. Aqui eu creio, a que eu defendo é essa. Eu só estou falando que no meio cristão existem outras 2 teorias. Tá? Mas a que eu vou defender é que a certa é essa, que as outras 2 estão erradas. Tá ok? Não tem como se cumprir.
Jesus agora virou lotação? Virou circular? Toda hora sobe e desce? O que é isso? Sobe e Né? desce. Só uma curiosidade. Você usar o termo certo ou errado entre coerente e mais coerente não é. Não, sim. O que eu falei agora há pouco foi assim. Certo ou errado, você já tá Isso. jogando o negócio. Eu falei assim, eu vou defender que seja certo. Né? O que talvez eu tenha sido até um pouco infeliz. Mas assim, aqui eu defendo como certo. Eu estou dizendo que é certo. Se você tem a base bíblica, você está sendo coerente com as informações que você tem e que você defende. Tá bom, eu posso usar essa palavra, não tem problema. Eu defendo como sendo a mais coerente. E as outras duas são menos coerentes. Perfeito. O certo ou errado já Não, boa observação. Às vezes por vício de linguagem a gente fala isso, mas está certo mesmo. É melhor usar essa palavra. Tá certo? Então, vamos ver primeiro aqui, doutrina do arrebatamento parcial. Quais são os pontos fracos dela? Essa aqui é a pior de todas, né? Mais fraquinha. Primeiro, nega a unidade do corpo de Cristo. Então, teoria do arrebatamento parcial. Se diz que parte da igreja vai para o céu e parte da igreja fica na terra, ela nega a unidade do corpo de Cristo, onde fala que nós, em conjunto, formamos um único corpo, o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça, formamos uma única noiva de Cristo. Pedro fala que nós somos um único edifício, onde cada um é um tijolo. Aí eu pergunto para vocês, a noiva vai chegar no céu faltando um braço? Vai chegar faltando um braço, faltando uma perna desfigurada, porque um pedaço dela ficou na terra? Então, esse é o primeiro ponto fraco dessa teoria. A igreja verdadeira é uma só. Todos os cristãos em conjunto formam uma única igreja, um único corpo de Cristo, uma única noiva. Então, ou vai tudo ou não vai nada. Mas da onde veio essa teoria? Da confusão de não saber distinguir o que é a igreja espiritual de Deus das placas denominacionais. Então, fala, mas tem crente que vai ficar. Não, tem pessoas que congregam numa igreja e que vão ficar. Porque verdadeiramente todo mundo que nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, é uma nova criatura em Cristo, recebeu o Espírito Santo, espiritualmente ele é parte da igreja, não importa de que denominação cristã pertença. E podem existir pessoas que estão na igreja há anos, mas em verdade ainda não entregaram a vida para Jesus, não nasceram de novo, não receberam o Espírito Santo. Então, espiritualmente, estas pessoas não são igreja de Cristo. Elas são membros de uma denominação humana, elas congregam em uma igreja, mas espiritualmente não são parte da igreja. Vão vir a se tornar parte da igreja quando verdadeiramente entregar a vida para Jesus, nascer de novo e receber o Espírito Santo. Então, esse argumento veio dessa confusão, porque é lógico que não são 100% de todos os que se declaram evangélicos em todo o mundo vão ser arrebatados, é lógico que não, mas os que ficaram não são igreja e nunca foram aos olhos de Deus. Eles só congregaram em uma organização humana. Então essa é a distinção. Todos aqueles que verdadeiramente são igrejas serão arrebatados. É desse erro que vem a ideia do arrebatamento parcial. É lógico que vai ficar um monte de gente, mas quem ficar não é igreja, nunca foi, tá? E quem sabe de verdade quem é e quem não é Deus. Lembra da parábola do joio e do trigo? Fala, não tenta arrancar o joio que você vai arrancar trigo junto. Espera o momento certo que eu vou mandar meus anjos na hora da colheita e eles vão saber separar o joio do trigo. Então quem sabe de verdade quem é a igreja e quem não é Deus, e o momento da colheita, o que é o arrebatamento, onde vai ser separado de verdade, tá? Outro argumento, nega a totalidade da ressurreição dos crentes. Olha que perigoso isso aí. Se o argumento é que aquele cristão que está em estado de imaturidade espiritual não vai ser arrebatado, isso não se aplica só aos vivos, se aplica aos mortos, porque muitos cristãos podem ter morrido em estado de imaturidade espiritual. E aí isso implica
implicaria também de que dentre todos os cristãos mortos, só os mais santos é os que ressuscitariam para participar do arrebatamento. Porque se o arrebatamento é um só, que inclui vivos e mortos, e esse critério é aplicado aos vivos, o mesmo critério tem que ser aplicado aos que já morreram. Senão era facinho. Como tem certeza de que você vai ser arrebatado? Morre antes, né? Então, aí tem mais uma contradição. Isso implicaria numa ressurreição parcial dos santos da igreja, e mais uma vez a noiva vai para o céu faltando um braço, né? Eu sempre costumo usar essa expressão: o corpo de Cristo é um só, ou vai tudo ou não vai nada, tá? Não tem como ir meia noiva para o céu. Uma pergunta: a pessoa nasce surda, muda, ele não tem condições de saber o que está acontecendo no que nós estamos vivendo. Para onde vai essa pessoa? Para isso existe linguagem de sinais, existem outras formas de evangelizar, escrita, né? Porque o surdo ele pode ler, ele aprende a ler. Ele não sabe o som que aquela grafia representa, mas ele entende o significado da palavra, né? Que aí, se você pegar muito literal aquele texto que diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e o surdo está lascado. Se ele é cego também, né? Ele não ouve. Braille. E assim, isso aí eu não vou colocar como regra, né? Mas uma coisa que a gente entende é o seguinte: para quem realmente tem fé e quer conhecer, Deus sempre dá um jeitinho. Isso a gente vê com missionários que vão em lugares afastados. E eu já ouvi relatos de que tinha um surdo num culto, já estava congregando há algum tempo, tinha pessoa de linguagem de sinais, e falou que no momento do apelo por ação sobrenatural de Deus, ele começou a ouvir o pregador falando. E aí, na hora do apelo, ele levantou a mão, foi lá e fez a oração, a fala assim irregular, porque ele não consegue desenvolver bem a fala, mas parece assim, no momento em que ele conseguiu entender um pouco daquilo, a palavra tocou no coração, Deus agiu providenciando os meios para que aquilo pudesse se concretizar. Milagre, né? Então é assim, para quem realmente quer, Deus dá um jeito, e Deus sabe quem quer e quem não quer. Pode falar, irmão. Trabalho muito com o Diogo, né? E nós lembramos a semana passada uma questão sobre as pessoas que são especiais, porque na verdade até a dificuldade de se levar numa igreja, de a pessoa congregar, aceitar Jesus, estar firme, aquela coisa. Você fala especiais síndrome de Down, autismo, esses problemas. Isso, então, a pergunta é essa: se é salvo ou não? Isso. Tá. Porque elas nunca. Eu entendo assim. Inclusive, eu não sei se vocês souberam, ouviram falar, há alguns bons anos atrás, mais de 10 anos atrás, congregou por muitos anos aqui um irmão, ele chamava Valdir, e ele tinha um filho com um problema mental. Então o filho cresceu, né, chegou até a idade adulta, mas o que nós percebemos é o seguinte: Jesus falou o quê? Deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, pessoas nessas condições, embora o corpo cresça, se desenvolva e se torne adulto, na mente delas, na capacidade mental delas, elas vão ser criança para o resto da vida. Então, mesmo crescendo em idade cronologicamente, a mente delas será a mente de uma criança para o resto da vida. Então, nesse sentido, eles são salvos igual uma criança é, porque ele não tem desenvolvida as faculdades mentais a ponto de poder ter discernimentos de escolher entre o certo e o errado. Por isso eu entendo que aos olhos de Deus ele é considerado uma criança. Então, no caso, se Jesus, no caso do arrebatamento, vamos dizer assim, vamos conversar numa linguagem simples. Jesus toca trombeta lá, então provavelmente será arrebatado junto, porque vai ser considerado como criança. Certo. Tá? Mas assim, isso é o meu ponto de vista do assunto. Eu não vou querer impor isso como uma norma. Certo. Tá? Então, continuando aqui, mais um problema. Confunde galardão com arrebatamento, né? O arrebatamento parcial, essa teoria, ensina que o prêmio do crente, o galardão do crente é ser arrebatado.
quando na verdade ser arrebatado é uma consequência da salvação. E a salvação é pela fé através da graça, e não por obras. Então, se a salvação é pela graça que nós recebemos, nós não podemos comprá-la com boas obras, nos tornarmos merecedores dela por boas obras, e ser arrebatado é uma consequência de ser salvo, então o arrebatamento jamais pode ser um galardão, pode ser um prêmio, porque nós vamos ver mais à frente nesse mesmo capítulo que o galardão será entregue lá no tribunal de Cristo, é uma premiação de acordo com as boas obras que o cristão fez na terra. Então eles confundem, falando que arrebatamento é prêmio, é galardão, e não é. Arrebatamento é consequência da salvação, e se a salvação é pela graça, o arrebatamento é pela graça, tá? Isso é mais um erro deles. E por último, nega distinção entre Israel e igreja. Isso aqui é um erro muito comum, todas as outras visões têm praticamente. Quando não se sabe diferenciar corretamente, quando um texto fala, primeiro, entender que Israel e igreja no panorama escatológico de Deus são dois grupos diferentes, e junta como se fossem partes de um mesmo grupo, automaticamente todo texto que fala de Israel poderia ser aplicado à igreja, e vice-versa, porque seriam partes de um mesmo grupo. Então todo grupo que não faz essa distinção clara de que aos olhos de Deus, no panorama escatológico, a igreja é um grupo, Israel é outro, eles caem nesse erro de pegar textos que são para Israel e aplicar como se fossem para a igreja. E aí, como Israel vai enfrentar a tribulação, eles pegam a lógica mais ou menos assim. Esse texto diz que Israel vai enfrentar a tribulação, Israel e a igreja é a mesma coisa, então se aplica à igreja também, então a igreja também vai enfrentar a tribulação. A lógica acaba sendo essa, tá? E aí eles pegam textos aqui, por exemplo, como esse de Lucas 21, né, e fala aqui: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Então, quem que vai chegar lá no céu e estar em pé na presença de Jesus? Aquele que for arrebatado, dentro dessa lógica, né? E aí eles associam esse texto que é para Israel como se fosse para a igreja, para tentar validar um arrebatamento parcial, mas não é o caso. Então o arrebatamento parcial é bem simples, né? É um dos mais fáceis de descartar. Dentre esses é o mais fácil de descartar. O próximo, teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Então, começa aqui na página 142. Primeiro, a posição do arrebatamento pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e a igreja, e por isso aplica à igreja passagens das escrituras que esboçam o plano de Deus para Israel. É o caso do sermão profético. Lembra lá Mateus 24, que tem paralelos em Marcos 13 e Lucas 21? A gente viu o capítulo 5, onde eu mostrei para vocês que existem vários indícios textuais que nos apontam que aquele texto é para Israel. Então, dentro dessa lógica, se Israel e a igreja é a mesma coisa, foi dito para Israel, mas se aplica à igreja também, por serem partes da mesma coisa, né? Como o pós não faz essa distinção, ele pega texto de qualquer um dos dois e aplica a qualquer um dos dois. Nega o ensino bíblico de que o propósito divino nesse período é derramar o julgamento sobre o pecado, né? Qual é o principal propósito de Deus na tribulação? Derramar o juízo, derramar a sua ira. Por isso que nós vamos ver que mais à frente eu vou mostrar que é um chamado de período de ira, período de trevas, hora da provação, hora do julgamento, né? E o pós-tribulacionista, de alguma forma, ele tem que justificar o porquê que a igreja tem que ficar na terra e sofrer toda a tribulação, se ela já é salva pela fé através da graça, e não há necessidade de boas obras para aperfeiçoar a salvação ou para se tornar efetivamente salvo. Então o pós-tribulacionista, ele costuma utilizar dois argumentos, o pós e o mesmo também nesse mesmo caso. Ele fala assim: primeiro, Jesus prometeu tribulação. Então nós temos que ver aí que a tribulação ela é usada na Bíblia em dois sentidos, né? Mais à frente, quando eu falar do pré-tribulacionismo, eu vou explicar isso melhor. Mas tem o sentido técnico, que é o escatológico, período tribulacional,
e tem o sentido não técnico, que são as provações da vida comum do cristão. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, pode ser traduzido ali por no mundo tereis tribulações. Ali não está falando do período tribulacional, mas das dificuldades que o cristão encontra em sua vida. Então é nesse sentido que Jesus fala. E o outro, que é bem usado também, é o seguinte: eles falam assim: se os cristãos primitivos, que foram muito mais piedosos do que a maioria dos de hoje, foram perseguidos, sofreram tribulações, martírio e mortes horríveis, por que nós somos melhores do que eles para serem livrados disso? Para sermos livrados disso? Isso incorre em dois erros. Primeiro, achar que o cristão não sofre tribulação hoje, porque nós temos que ver isso em âmbito mundial. Aqui o Brasil, ele é um país onde nós ainda temos liberdade religiosa, liberdade de culto, praticamente podemos cultuar livremente, andar com Bíblia na rua, ler Bíblia em qualquer lugar, até parar numa praça e começar a pregar a palavra de Deus, e em 99% dos casos não vai acontecer nada. Você pode ir lá, ninguém vai te bater, você vai ser preso, ninguém vai te matar, né? Mas em âmbito de mundo, como é que fica lá os milhares de cristãos lá no Oriente Médio que nos nossos dias agora estão sendo mortos e decapitados por terroristas islâmicos, grupos radicais? E o mesmo acontece lá em países comunistas como a China e outros países ali da chamada janela 1040, né, que é norte da África, Oriente Médio e sul da Ásia, onde muitos cristãos são perseguidos e mortos, sofrem todo tipo de perseguição, constrangimento, falta, dificuldade. Países africanos, como nós vemos lá, até missionários, lá o missionário Herbert, né, que a igreja que ajuda, eu conheço ele era da igreja que eu congregava, antes de ter ido lá para o Níger, né? E ele conta das dificuldades que ele sofre lá, e dos cristãos que sofrem lá, principalmente em países islâmicos. Então, um erro é esse, achar que a igreja não sofre tribulação hoje. Ela sofre tribulação hoje em vários lugares do mundo, e de várias formas. Às vezes, por exemplo, nós podemos não sofrer esse tipo de tribulação de ser perseguido, morto, apanhar, ter que fugir, mas sofremos de outros tipos. Muitas vezes a pessoa pode ser discriminada no trabalho por ser cristão, pode muitas vezes ter um chefe que é ímpio, e o chefe, mesmo sabendo que ela é mais competente, se recusar a promover aquela pessoa e promover outra porque tem preconceito contra o cristão, né? No meio acadêmico, no meio dos estudos, a pessoa sofre segregação quando claramente declara a sua fé abertamente. Então existem vários tipos de perseguição. Então o primeiro erro é esse: quem fala isso, que a igreja tem que passar pela grande tribulação para ser provada, ele acha que salvação é por obras, o que está errado, e acha que a igreja hoje não sofre tribulação. A igreja sempre sofreu tribulação, em todos os períodos da história da igreja, em uns períodos mais, outros menos, em alguns lugares mais, outros menos. Pois não. Só exemplifica isso aí, o irmão Everson, tudo bem que eu achava que era muito cabeçudo para isso, mas ele fazia geografia lá na USP, e ele teve que desistir do curso porque ele batia de frente com o professor em relação à evolução, teoria da evolução. Ele não aceitava que o professor não desse opção para ele. Uns 3 ou 4 anos, pegou o mesmo professor e desistiu do curso porque ele não passava. Tem um filme muito bom, eu assisti ele há um mês e pouco atrás, tem até propaganda deles por aí, chama Deus Não Está Morto. Não sei se vocês já ouviram essa propaganda, né? E ele é justamente disso, né? O aluno vai para uma faculdade onde o professor é declaradamente ateu e quer obrigar todos os alunos a aceitarem o ateísmo para poder ter aula dele. Está no YouTube, né? Quem quiser assistir, online, no YouTube. Eu tenho também, eu baixei na internet, se alguém quiser eu copio no pendrive para alguém ver, mas eu recomendo, o filme é muito bom, até para evangelismo também, né? Agora tem um outro lado também. Quando o patrão é crente, ele só pega crente. Eu sei porque às vezes tinha 5 funcionários para pegar. Tinha 2 crentes, esses 2 não faziam separação. Então, os 5 também. Aí depende da mentalidade do patrão. Lógico que o patrão, sendo dono, ele pode escolher quem ele quiser, né? Mas muitas vezes tem uma pessoa que não é crente e tem muito mais capacitação técnica, experiência de trabalho do que o outro que é crente, mas não tem curso na área, não tem capacitação técnica. Você ensina, pode fazer um curso, não é? Eu acho que isso depende muito também
também de se o trabalho é de confiança, né? Porque às vezes a pessoa tem mais confiança. Tem um outro filme bom também, eu recomendo, até gostaria de passar se tivesse um Cine Cristão aqui ainda até o final do ano, chama Os Corajosos, né? Também saiu esse ano, é daquele mesmo ator que fez A Virada lá, que ele era o vendedor de carro, você já deve ter assistido, Desafiando Gigantes, né? É da mesma produtora e é o filme mais recente deles. E tem, eu não vou contar o filme inteiro, mas tem uma ceninha que eu achei muito interessante. Um lá que é cristão, né, ele é mexicano, assim, ele é imigrante hispânico lá nos Estados Unidos. O chefe chega para ele em determinado momento e fala assim, ó, eu quero promover você para gerente. Só que você, quinta-feira, você vai receber uma carga de 15 pacotes e você vai registrar que só recebeu 14, porque esse outro pacote eu tenho um destino separado para ele. O chefe, o dono da empresa, falando isso. E aí você tá junto comigo ou não? E aí ele pensa um pouquinho, pensa se fica em dúvida, porque assim, ele era bem pobre, ele precisava do dinheiro mesmo. Antes de aceitar esse emprego, ele estava passando necessidade. E ele tem no filme lá a esposa, 2 filhos, ele precisa sustentar o lar. E aí o chefe fala assim, ó, você tem até amanhã para pensar, amanhã você vem e me responde. Aí ele ora a Deus e fala assim, ó, Senhor, eu vou falar que não, mesmo se ele me mandar embora, porque eu tenho que ser fiel no que eu me comprometi. Aí quando ele chega lá, tem um chefe na mesa e tem um outro funcionário do lado, deve ser sócio, alguma coisa assim, né? Quando ele pergunta, e o chefe fala assim, ó, ele fala para o chefe, com muito respeito, eu infelizmente digo que eu não posso fazer isso, porque isso vai contra a minha fé, o que eu creio, o meu Deus, o compromisso que eu tenho com ele, né? Aí o sócio que está do lado assim, dá uma olhadinha assim para o chefe, dá uma risadinha, aí ele fala assim, parabéns, você virou um gerente. Aí ele fala, isso era um teste, eu queria saber se você realmente era de confiança. E aí depois, o que ele fala depois que deixou o Mário assombrado, ele falou, você é o 6º candidato que eu estou fazendo esse mesmo teste, era a minha última opção, e todos os outros foram reprovados, né? Todos os outros falaram que ia fazer a gambiarra, né? E essa parte eu achei muito boa do filme, né? De que ele se... por isso, pastor, na última vez que eu trabalhei agora, que eu saí do banco, eu passei por isso, só que não foi um teste, era para fazer mesmo. Eu falei assim, não, eu não vou fazer. Eu falei, você é líder, o que você faz? Porque assim, chegavam as mercadorias, tanto de mercadoria, ó, você vai colocar lá eu trabalhava no administrativo, que saiu tanto. Mas está errada essa informação. Não, mas é para fazer isso. Sinto muito. Falei, faça você. Foi o que eu falei na cara do líder. Faça você. Eu não vou fazer. Eu como servo de Deus não aceito. Tá certo, é isso mesmo que tem que fazer. Mas eu contei essa historinha só para exemplificar. Não, eu que orei para o Senhor me tirar de hora. Então, só para exemplificar, pessoal, que muitas vezes para o chefe vale mais um funcionário de confiança do que um funcionário que tenha conhecimento técnico do trabalho. Porque, que nem o Machado falou, conhecimento você pode ensinar para o funcionário, mas você não vai ensinar ninguém a ser honesto, ensinar ninguém a ser de confiança. Eles fizeram uma reunião e eu nem sabia que eles iam citar o meu nome. E eles falaram assim, essa moça é uma moça de confiança aqui na empresa. Tanto que eu abria e fechava. E isso é uma coisa que o mundo tem que ver nos cristãos, né? Com certeza. Então, pessoal, o próximo argumento aqui, ponto fraco da teoria pós-tribulacionista, né? Nega 3 aqui. Nega todas as distinções observadas nas Escrituras entre o arrebatamento e o segundo advento. Então, se nós olharmos na Bíblia, o arrebatamento fala o quê? Jesus vem só até as nuvens, até os ares, ao meio do caminho. A igreja, os mortos são ressuscitados e sobem aos ares para encontrar com o Senhor, e juntamente nós, os vivos, somos transformados e subimos junto com os mortos para, no meio do caminho, nos ares, nos encontrarmos com o Senhor e de lá irmos para o céu. É isso que o texto do arrebatamento fala. E o texto da segunda vinda fala que Jesus vem direto para a terra, já junto com a sua igreja, pisa ao pé dessa terra, vou mostrar lá para vocês, Zacarias 14, pisa no Monte das Oliveiras, para destruir o anticristo, seu governo mundial, e dar início ao reino messiânico.
Então, são bastante distintos esses dois textos. Mas, como o pós-tribulacionista nega o arrebatamento antes da volta de Cristo, ele tem que juntar tudo isso num único evento, forçosamente. E aí cai nesse erro que eu falei aqui, né? A teoria do bate-volta, né? Que eu chamo de teoria do bate-volta, porque para mim isso é demais incoerente, né? Porque o texto de 1 Tessalonicenses 4 não fala em nenhum lugar que Jesus vem para a terra depois de voltar para a igreja. Fala que vai para o céu. Então não tem como encaixar isso daí, né? Fica muito difícil de conciliar esses textos. Outro também aqui, o quarto, nega qualquer cumprimento futuro da profecia de Daniel 9, 24 a 27. Então, lá 70 semanas, eles tentam encaixar a última semana de Daniel em algum momento histórico. Então, o mais comum é dizer que os primeiros 3 anos e meio foi o ministério de Jesus, e os segundos 3 anos e meio para completar 7 foi o início da igreja primitiva. Mas, como nós já estudamos lá no capítulo 3, o que o anjo fala para Daniel? Né, o quarto ponto lá, que é o propósito das 70 semanas era trazer o que? A justiça eterna, a era de justiça, que eu expliquei já para vocês, que é o próprio milênio, o próprio reino messiânico. Então, a profecia das 70 semanas diz que ao término das 70 semanas o reino messiânico ia começar. Como dizer que as 70 semanas já se cumpriram se Jesus não voltou e o reino messiânico não começou? Né? Porque o reino só começa com rei. Existe reino sem rei? Então o reino só vai começar aqui na terra, de verdade, se manifestar de forma plena aqui na terra, quando o rei voltar. Então, como dizer que a última semana de Daniel já se cumpriu lá atrás na história, se Jesus não voltou e não começou o reino messiânico aqui na terra? Porque reino messiânico de verdade não é a versão alegorizada dos amilenistas, é um reino de plena justiça, paz, santidade, alegria e todas as outras características que nós vamos ver no capítulo 8. E alguma dessas coisas acontece hoje no mundo inteiro, no âmbito global? Não. Então, como dizer que estamos no reino messiânico, ao qual as profecias dizem que Jesus reina com cetro de ferro, domina sobre todas as nações, não tolera o pecado, que quem se rebelasse contra o governo de Cristo sofreria uma morte sumária, morreria praticamente instantaneamente, e nada disso acontece hoje. Então, como é que nós estamos no reino? Será que tudo isso é alegórico e pode ser substituído por representações? Eu creio que não. Tá? Quinto ponto, nega a doutrina da iminência. Isso aqui é tanto mesmo quanto pós. A Bíblia ensina em diversos textos que a volta de Cristo é iminente, inesperada, que não pode ser prevista, não pode ser calculada com antecedência. Não tem como ficar sabendo com antecedência quando Jesus vai voltar, o momento exato. É isso que é a doutrina da iminência. Jesus falou disso, todos os apóstolos criam nisso, a igreja primitiva cria nisso. Mas o pós-tribulacionista ensina o quê? Que Jesus volta no final de 7 anos de tribulação, onde se cumprirão todas as profecias descritas nas Escrituras. Então, o acordo de paz com o anticristo, a quebra do acordo, guerra do Armagedon, todas as punições e julgamentos que Deus vai mandar sobre a terra. Eu pergunto para vocês, não fica bem facinho calcular o dia que Jesus volta? Que é mais ou menos assim, ó, pega o dia que o anticristo assina o acordo. Se você for mesmo, conte 3 anos e meio, é o dia que Jesus vai voltar. Se você for pós, conte 7 anos, é o dia que Jesus vai voltar. Então, será que realmente temos como ficar sabendo com anos de antecedência certinho o dia que Jesus vai voltar? Porque é isso que tanto o mesmo quanto o pós ensinam. Então eles matam de vez a doutrina da iminência, né? Jesus fala, não pode ser previsto, é iminente, inesperado. Como? Sendo que qualquer um que tem uma noção básica de Bíblia é só pegar o dia do acordo e fazer a conta, né? Eu até costumo brincar, se você acha que é mesmo, então quando vê que o anticristo fez o acordo, você corre no banco, saca todo o seu dinheiro, vai no mercado, compra toda a comida enlatada e água que você puder e vai para o meio do mato e monta lá um acampamentozinho. Bunker, exatamente, fica escondido lá por 3 anos e meio, deixa o pau quebrar aqui na terra, e quando der os 3 anos e meio, Jesus volta, né? Para o mesmo isso é mais fácil, para o pós é mais difícil, porque não tem comida enlatada que dura 7 anos, né?
A maioria dura 4, 5, não passa disso, né? Então, o pós é mais complicado fazer isso, né? Estou satirizando aqui. Mas, o conceito é esse. Quebra completamente a doutrina da iminência, que é largamente ensinada na Bíblia, né?